O menino tinha apenas 5 anos, mas já conhecia o peso da solidão como poucos adultos algum dia conheceriam. Naquela noite fria, quando o vento soprava cortante pelas ruas desertas da cidade, ele se encolhia nos degraus da velha igreja como quem busca abrigo em um colo que não existia. Seus pés descalços estavam vermelhos e inchados, a pele fina parecia não resistir à aspereza do chão. Mas ele não reclamava. Apertava as mãos pequenas contra o peito, os dedos entrelaçados em uma prece silenciosa que parecia brotar de dentro da alma. Os sinos da igreja já tinham parado de tocar há horas e o portão de ferro estava fechado. Mas o menino permanecia ali, como se aquele espaço sagrado fosse o único lugar do mundo capaz de ouvi-lo. Seus olhos se fechavam lentamente enquanto murmurava palavras que só Deus poderia compreender. Por favor, me dá uma mamãe. Eu só queria alguém para me chamar de filho. O vento levantava seus cabelos desgrenhados, trazendo o cheiro úmido das pedras antigas, e o corpo pequeno estremecia, mas a fé era maior que o frio. Passavam algumas pessoas pela rua, apressadas, carregando casacos grossos e sacolas cheias, mas ninguém parava. Alguns lançavam olhares rápidos, curiosos ou indiferentes, e logo seguiam adiante, como se o menino fosse apenas parte da paisagem esquecida da noite. Ele não estendia a mão, não pedia moedas, não erguia a voz para chamar atenção. Apenas se ajoelhava com a cabeça baixa e deixava escapar suas súplicas quase infantis, mas carregadas de uma esperança que parecia teimar em resistir. O silêncio entre uma oração e outra era quebrado apenas pelo bater de seus dentes e pelo estalar do vento contra as janelas do casarão ao lado da igreja. Uma senhora de véu passou apressada e murmurou consigo mesma: "Pobre criança, mas que posso eu fazer?" E desapareceu na escuridão da rua. O menino, sem abrir os olhos, continuou. Para ele, não importava se alguém ouvia. O que importava era que Deus escutasse. E, no fundo, acreditava que suas palavras voavam para o céu como pequenas estrelas tentando brilhar em meio à noite sem lua. Em um momento, o corpo cansado quase cedeu, e ele se deitou sobre os degraus frios. O rosto descansou na pedra dura e a respiração se tornou pesada. No entanto, mesmo entre o sono e o cansaço, os lábios ainda se moviam, insistindo na mesma frase: "Deus, me dá uma mamãe. Eu só queria alguém para me chamar de filho." Havia algo de tão puro naquela cena que parecia impossível não se comover, mas a cidade dormia, e ninguém parava para ouvir. Ele despertou com o barulho de uma carroça passando ao longe e ergueu a cabeça com esforço. Seus olhos estavam marejados, mas não de tristeza apenas, e sim de uma fé inabalável que recusava se apagar. Olhou para o alto, para a cruz iluminada pela luz fraca de um poste, e sorriu de leve. "Eu sei que o Senhor me ouve", murmurou baixinho. O vento gelado voltou a bater, fazendo-o estremecer mais uma vez, mas ele apenas abraçou seus próprios joelhos e permaneceu ali, como se aqueles degraus fossem o seu único lar. Uma criança tão pequena, perdida no mundo, mas ainda capaz de acreditar que suas orações eram maiores que qualquer abandono. E naquela noite, a sua fé silenciosa se tornou o primeiro fio invisível de uma história que mudaria para sempre, mesmo que ele ainda não tivesse a menor ideia disso. Todas as manhãs, quando o sino da igreja repicava anunciando a primeira missa, o menino já estava sentado no mesmo degrau, com um olhar perdido entre as pedras do chão e o céu que clareava aos poucos. Ele parecia fazer parte da paisagem daquele lugar, como se tivesse nascido junto com aquelas paredes antigas, e já não se distinguia se era ele que pertencia à igreja ou se a igreja pertencia a ele. Algumas pessoas passavam e balançavam a cabeça, murmurando entre si frases que sempre chegavam aos ouvidos atentos da criança, ainda que ela fizesse de conta que não escutava. "Esse menino não tem família?" perguntava uma mulher de saia longa ao entrar. Outro homem, com pressa, resmungava: "Sempre aqui, como se não tivesse para onde ir?" O menino não respondia, não tentava justificar sua presença. Apenas abaixava a cabeça e juntava as mãos, como se as palavras ditas por estranhos não fossem nada diante da conversa silenciosa que mantinha com Deus. O tempo passava devagar, mas cada oração parecia aquecer-lhe o coração. Ele não pedia brinquedos, não pedia roupas bonitas, tampouco doces ou moedas. Se o pedido era sempre o mesmo, repetido com tanta insistência que se tornara quase um refrão de sua vida: "Senhor, eu só quero uma mamãe para me chamar de filho."
Às vezes, quando algum fiel se demorava na escadaria, curioso com a postura do garoto, ele se arriscava a abrir os olhos e sorrir timidamente, como quem diz, sem palavras, que estava bem. Mas, na verdade, ele nunca estava. Seu estômago roncava abaixo, denunciando dias de fome, e os ossos doíam por dormir em pedra fria. Mesmo assim, preferia o silêncio ao pedido. Era como se quisesse provar para todos e para si mesmo que sua fé seria suficiente, que não precisava incomodar ninguém, que Deus daria a resposta no tempo certo. Numa dessas manhãs, enquanto a missa terminava e os fiéis saíam, um senhor de bigode farto comentou em voz alta para a esposa. Estranho, não é? Uma criança tão pequena, não pede 1 centavo sequer, só fica aí rezando. A mulher, mais sensível, parou por um instante, olhou para o menino e disse baixinho: Ele parece carregar um peso que não cabe em alguém da idade dele. O menino ouviu e sentiu os olhos marejarem, mas rapidamente enxugou as lágrimas com as costas da mão, como se não quisesse demonstrar fraqueza. O casal, no entanto, continuou seu caminho, deixando-o novamente entregue à solidão das pedras e ao barulho do vento que atravessava a rua. Com o passar dos dias, a cena se repetia, o menino sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas palavras, sempre com a mesma esperança. À noite, quando a cidade se apagava e as luzes da igreja eram as únicas a clarear a escuridão, ele se encolhia ainda mais, abraçando os próprios joelhos e dizendo baixinho: Eu sei que o Senhor me ouve, sei que o Senhor vai mandar alguém. Nessas horas, um ou outro passante olhava para trás, tocado pela fé daquele pequeno, mas nenhum tinha coragem de se aproximar de verdade. Havia quem preferisse acreditar que alguém cuidaria dele mais tarde, que não era responsabilidade sua, e assim seguiam em frente. Para o menino, no entanto, cada rosto desconhecido era uma chance de que Deus tivesse finalmente atendido sua prece. Quando via alguém se aproximar, seus olhos se iluminavam por um segundo, até perceber que seria só mais uma pessoa a atravessar seu caminho sem parar. Ainda assim, a fé não diminuía. Pelo contrário, a cada negativa silenciosa, ele se agarrava mais à ideia de que a resposta viria. Talvez amanhã, talvez quando eu acordar, dizia a si mesmo. Essa esperança, tão frágil e tão imensa ao mesmo tempo, era o que o mantinha vivo. Os degraus da igreja já conheciam o calor do seu corpo, já tinham gravada a forma de suas pequenas pernas dobradas, como se o lugar fosse feito para ele. Quem olhasse de longe poderia jurar que aquele menino, sozinho e frágil, era apenas parte da rotina da cidade. Mas quem olhasse de perto, veria que havia algo extraordinário acontecendo. Uma criança que, mesmo sem nada, acreditava que tinha tudo, porque tinha fé. E essa fé silenciosa, repetida noite após noite, se tornaria a chave para abrir portas que ele nem imaginava existirem. O padre Joaquim já havia notado a presença do menino algumas vezes, mas foi numa manhã especialmente fria que seu coração não conseguiu mais ignorar aquela pequena figura encolhida nos degraus da igreja. Ele vinha de anos dedicados ao sacerdócio, conhecia muitas dores e histórias da comunidade, mas havia algo diferente naquela criança. Não era apenas a miséria visível nas roupas rasgadas ou o vazio dos pés descalços, mas a forma como ele mantinha as mãos postas em oração, sem se distrair com o movimento das pessoas, como se conversasse diretamente com o céu. O padre aproximou-se devagar, com receio de assustá-lo, e se abaixou até ficar na altura de seus olhos. "Bom dia, meu filho. Você está aqui desde cedo, não é?" Disse em voz calma e serena. O menino ergueu o rosto devagar, revelando olhos grandes e cansados, mas cheios de uma luz que não combinava com a sua condição. "Eu estou falando com Deus", respondeu baixinho, quase como se estivesse confessando um segredo que não queria dividir com ninguém. O padre sentiu um aperto no peito, porque não esperava tamanha clareza vinda de uma criança tão pequena. Movido pela compaixão, Joaquim tirou de dentro da batina um pedaço de pão que guardara da mesa do refeitório e estendeu ao garoto. "Tome, você deve estar com fome", ofereceu com um sorriso acolhedor.
O menino pegou o pão com as 2 mãos, mas, para surpresa do padre, não o devorou de imediato. Ele olhou para o alimento como quem olha um presente sagrado e disse com voz firme: "Obrigado, Senhor, mas eu não quero só comida. Eu estou pedindo a Deus uma mamãe para me chamar de filho." Essas palavras, tão simples e puras, atingiram o coração do padre como uma flecha. Durante anos, ouvira confissões de adultos carregados de culpas e medos, mas ali estava um menino que, mesmo no abandono, não pedia riqueza, não pedia brinquedos, apenas o amor de alguém que o acolhesse. Por um instante, Joaquim precisou desviar o olhar, sentindo os olhos marejarem. "E você acredita que ele vai te ouvir?" perguntou o padre, querendo compreender até onde ia aquela fé tão insistente. O menino assentiu com a cabeça e respondeu sem hesitar: "Eu sei que vai. Eu falo com ele todas as noites e uma hora ele vai mandar uma mamãe. Deus nunca se esquece da gente, não é?" O padre, diante de tamanha convicção, percebeu que não havia como questionar. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse dentro de si as palavras certas para não quebrar a confiança daquele coração tão pequeno e tão forte. Então disse: "Não, meu filho, Deus nunca se esquece. Às vezes demora, mas Ele prepara o melhor para nós. Continue rezando, porque a sua fé é mais bonita do que qualquer sermão que eu já preguei." O menino sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso tímido, mas que iluminou seu rosto marcado pelo frio. Joaquim permaneceu ao lado dele por mais alguns minutos, observando como aquela criança se agarrava à esperança, como quem segura uma corda em meio ao mar revolto. Ele pensou em quantas pessoas passavam por ali todos os dias, desviando o olhar para não carregar mais um peso em suas consciências, enquanto aquele pequeno só desejava algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. "Qual é o seu nome?" perguntou o padre, tentando iniciar um vínculo maior. O menino hesitou, como se não tivesse certeza se valia a pena revelar, mas acabou dizendo baixinho: "Miguel." O padre repetiu o nome em voz alta, quase como se o gravasse em sua memória. "Miguel, um nome de anjo. Talvez você não saiba, mas existe um anjo poderoso com esse mesmo nome. E acho que não é por acaso que você o carrega." O menino arregalou os olhos, curioso, e perguntou: "Ele também protege as pessoas?" O padre sorriu e respondeu: "Mais do que isso, Miguel. É o anjo que luta pelo bem. E eu acredito que você, mesmo tão pequeno, também é um lutador." O tempo parecia suspenso naquele diálogo, como se o vento tivesse parado para escutar. Miguel olhou novamente para o céu e murmurou: "Então eu vou continuar pedindo para Deus. Se ele colocou esse nome em mim, é porque vai me ajudar a ser forte até minha mamãe chegar." O padre sentiu um aperto de respeito e emoção que nunca havia experimentado em tantos anos de sacerdócio. A fé daquela criança não era apenas um pedido, era uma certeza inabalável que desafiava a lógica e tocava qualquer coração disposto a ouvir. Joaquim levantou-se devagar, pousou a mão sobre a cabeça do menino e disse com firmeza: "Continue assim, Miguel. Quem sabe, talvez a resposta já esteja a caminho." E enquanto se afastava para preparar a próxima missa, ele carregava dentro de si a sensação de que acabava de testemunhar uma das orações mais puras e poderosas que já tinham ecoado nos degraus daquela igreja centenária. Dona Helena caminhava devagar pelas ruas de paralelepípedos, apoiando-se levemente na bolsa de couro que segurava junto ao corpo, como se o peso da vida estivesse refletido até no modo como ela se movia. Era uma manhã cinzenta. A neblina se arrastava preguiçosa entre as casas antigas e o sino da igreja chamava para a missa das 8. Ela já não ia com a mesma frequência de antes, mas aquele dia sentiu necessidade de entrar em contato com Deus, talvez porque sua solidão estivesse mais pesada que o normal. Fazia mais de 10 anos que perdera o único filho em um acidente repentino e desde então seu coração nunca mais fora o mesmo. Entrou na igreja em silêncio, ajoelhou-se no primeiro banco e fechou os olhos com força, murmurando: "Senhor, por que ainda sinto esse vazio?
Já se passou tanto tempo, mas parece que perdi meu chão ontem. Quando a missa terminou, ela levantou-se devagar, sentindo o frio do banco de madeira ainda impregnado em suas costas, e caminhou em direção à saída, como fazia todas as vezes, sem esperar que algo diferente fosse acontecer. No entanto, ao atravessar a grande porta de madeira e pisar nos degraus da escadaria, seus olhos se fixaram em uma cena que a fez parar de repente. Ali, encolhido, estava o mesmo menino que ela já tinha visto outras vezes, mas nunca com atenção suficiente. Ele tinha as mãos juntas em oração, os lábios se moviam em palavras quase inaudíveis, e seus olhos fechados deixavam transparecer uma fé tão pura que fez Dona Helena prender a respiração. Por um instante, o barulho da rua sumiu, e tudo o que ela conseguia ouvir era a voz suave e insistente do garoto. Deus, eu não quero brinquedos nem moedas, só queria uma mamãe que me chamasse de filho. Aquelas palavras cortaram-lhe o peito de uma forma brutal, porque traziam de volta lembranças que ela se esforçava para manter guardadas. O coração, que já se acostumara a bater no compasso da saudade, acelerou, e ela sentiu os olhos marejarem antes mesmo de perceber. Instintivamente, ela deu alguns passos em direção ao menino, mas parou a poucos metros, como se tivesse medo de quebrar a cena, como se sua aproximação pudesse interromper aquela conversa sagrada que ele mantinha com o invisível. Observou melhor. A roupa gasta, os pés descalços, os cabelos desalinhados, mas também o semblante sereno, como quem acredita de verdade que sua oração é ouvida. A cada palavra que o menino murmurava, uma lembrança do passado surgia na mente de Helena. O sorriso do filho correndo pelo quintal, os joelhos ralados depois das brincadeiras, a voz doce chamando mamãe em momentos de dor e alegria. Ela respirou fundo e, num sussurro que escapou involuntário, disse: Meu Deus, parece que estou vendo meu menino de novo. A emoção tomou-lhe de tal maneira que precisou apoiar-se na mureta da escadaria para não perder o equilíbrio. Alguns fiéis que saíam atrás dela também notaram a cena. Uma senhora comentou: Esse garoto vive aqui, coitadinho, sempre pedindo a mesma coisa a Deus. Outro homem sem paciência murmurou: Mais um desses abandonados da vida, logo algum orfanato vai recolher. Mas Helena não conseguia ouvir nada além da voz suave do garoto. Ela enxugou uma lágrima com a ponta dos dedos e, vencida pela necessidade de entender, aproximou-se ainda mais. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Menino, por que você pede tanto a Deus? O que é que falta na sua vida? O garoto abriu os olhos devagar, surpreso com a presença dela, e respondeu com simplicidade desarmante: Moça, eu só queria uma mamãe para chamar de filho. Não preciso de mais nada. Foi como se uma faca atravessasse o coração de Helena, porque aquelas palavras ecoavam exatamente a falta que ela mesma sentia. O chamado de um filho que não existia mais. Nesse instante, algo mudou dentro dela. Não era pena, nem tampouco caridade, mas um reconhecimento profundo, quase espiritual, de que aquela criança poderia preencher o vazio que a consumia. Helena ajoelhou-se diante dele, segurou-lhe a mão pequena e gelada e sentiu um calor percorrer o corpo inteiro. Um calor que não vinha do sol escondido atrás das nuvens, mas da vida que, de repente, parecia renascer. Eu perdi meu filho há muitos anos e desde então nunca mais ouvi essa palavra, mamãe. Confessou com lágrimas correndo pelo rosto. O garoto a olhou fixamente, seus olhos brilhando como estrelas em noite escura, e disse baixinho: Talvez eu pudesse ser seu filho, se Deus deixar. Essa frase, tão simples, foi como uma resposta direta às orações que Helena fizera dentro da igreja minutos antes. O coração dela, antes tão vazio, encheu-se de uma esperança que parecia impossível. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que a vida lhe oferecia não apenas lembranças dolorosas, mas também uma chance de recomeço. E ali, na escadaria fria da igreja, em meio a olhares curiosos e indiferentes,
Um laço invisível foi criado entre duas almas que carregavam a mesma dor, a de não ter alguém para chamar de família. Dona Helena não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do menino ecoavam em sua mente como uma música que se repetia sem parar, uma melodia triste e ao mesmo tempo cheia de esperança. Lembrava-se de cada detalhe, os olhos fechados dele em oração, a voz suave pedindo uma mamãe, o frio que maltratava aquele corpo pequeno e frágil. Revirava-se na cama, olhando para o teto escuro de seu quarto, silencioso, e se perguntava o que Deus queria mostrar a ela. No fundo, sentia que aquele encontro não havia sido por acaso, que havia um propósito maior escondido por trás daquilo. Quando finalmente o sono veio, foi leve e inquieto, recheado de imagens do menino sorrindo e chamando-a de mãe, imagens que pareciam mais reais que sonhos. Na manhã seguinte, ela decidiu voltar mais cedo à igreja. O coração batia acelerado enquanto descia a rua de pedras, como se estivesse indo ao encontro de algo que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar, lá estava ele, sentado no mesmo degrau de sempre, as mãos juntas, a cabeça inclinada para a frente, os lábios murmurando as mesmas palavras. Helena respirou fundo, aproximou-se com passos lentos e dessa vez não se conteve. Sentou-se ao lado do menino e perguntou suavemente: "Meu filho, você sempre está aqui rezando? O que você fala tanto com Deus?" O garoto abriu os olhos devagar, olhou para ela com uma calma que não combinava com sua idade e respondeu sem titubear: "Eu peço uma mamãe, moça. Eu peço todas as noites, todas as manhãs. Eu acho que ele já deve estar preparando uma para mim." Helena sentiu um nó na garganta, porque aquelas palavras atingiam diretamente a ferida que ela mesma carregava. Tentou sorrir, mas seus olhos já estavam marejados. "E você nunca pensou em pedir outra coisa? Comida, roupas, brinquedos?" Perguntou, querendo entender até onde ia a fé daquele menino. Ele abanou a cabeça e respondeu com simplicidade: "Essas coisas são boas, mas acabam rápido. Uma mamãe não acaba nunca. Eu só queria alguém para me abraçar quando eu tiver medo, para me chamar de filho e não me deixar sozinho." As lágrimas escorreram no rosto de Helena sem que ela pudesse controlar. Ela levou a mão ao peito, sentindo o coração bater descompassado, e sussurrou: "Meu Deus, como pode uma criança tão pequena falar com tanta verdade?" O menino, percebendo a sua emoção, estendeu sua pequena mão e tocou os dedos enrugados de Helena. "A senhora está chorando. Não precisa chorar. Eu sei que Deus vai ouvir. Ele sempre ouve, não é?" Aquelas palavras foram como um abraço na alma dela, porque por anos acreditara que suas próprias orações tinham caído no vazio. Sentiu-se envergonhada por duvidar de Deus tantas vezes, enquanto aquela criança, que não tinha nada, acreditava com tanta força. "Sim, ele sempre ouve", respondeu com a voz embargada, segurando firme a mão do garoto, como se tivesse medo de soltá-la e perder o pouco de esperança que surgira em sua vida depois de tanto tempo. Nesse momento, alguns fiéis começaram a passar pela escadaria, e a cena chamou a atenção. Uma mulher cochichou para outra: "Olha, parece que ele encontrou alguém que escute de verdade." Um homem resmungou: "Não adianta, logo ele volta a ficar sozinho." Mas Helena não se importou com os comentários. Sentia que o que vivia naquele instante era maior que qualquer julgamento. Voltou-se para o menino e disse com firmeza: "Meu nome é Helena. Você pode me chamar assim, mas se um dia você quiser me chamar de mamãe, eu não vou me importar." Os olhos do garoto brilharam de uma forma que ela nunca tinha visto em nenhuma criança antes. Ele respirou fundo, como quem tem medo de acreditar, e perguntou baixinho: "É sério? Eu poderia chamar a senhora de mamãe?" Helena não conseguiu responder com palavras, apenas assentiu enquanto as lágrimas caíam no seu rosto. O garoto sorriu timidamente, um sorriso cheio de luz, e se aproximou, apoiando a cabeça em seu ombro. "Obrigado, Deus", murmurou ele, como se aquela fosse a confirmação de todas as suas preces. Helena o abraçou com força, sentindo pela primeira vez em muitos anos o calor de um filho em seus braços, ainda que não fosse o mesmo que perdera. Naquele instante, o vazio que a acompanhava há tanto tempo começou a ser preenchido, e ela teve certeza de que aquele encontro não era uma coincidência, mas um chamado divino. Enquanto permaneciam abraçados nos degraus frios da igreja, Helena compreendeu que talvez estivesse diante de um novo capítulo de sua vida, um capítulo escrito não pela dor da perda, mas pela esperança de um recomeço. Nos dias que se seguiram, Dona Helena não conseguiu mais ignorar a presença constante de Miguel na porta da igreja. Cada vez que passava pelo portão de madeira, seu coração se apertava ao vê-lo encolhido, os joelhos abraçados,
o olhar sereno que parecia olhar além do mundo visível. Ela levava dentro da bolsa uma manta que guardava por anos, esquecida no fundo de um armário e que havia pertencido ao seu filho quando criança. Em uma manhã especialmente fria, quando a neblina cobria a rua e o vento assobiava entre as pedras, Helena aproximou-se do menino e estendeu-lhe a manta com as mãos trêmulas. "Tome, Miguel, é para você se proteger do frio", disse com ternura, quase sussurrando. O menino arregalou os olhos, tocou o tecido com cuidado como se fosse algo precioso demais para ele e murmurou: "É macia, parece abraço." "Obrigado, dona Helena." Aquelas palavras simples derreteram de vez a resistência dela, e por um instante sentiu que o vazio em sua alma dava lugar a uma sensação esquecida, o carinho de cuidar de alguém. Miguel enrolou-se na manta e um sorriso pequeno brotou em seu rosto. Era a primeira vez em muito tempo que alguém se lembrava de oferecer algo para além de um olhar de pena ou de um comentário distante. Helena observou o menino ajeitando o pano sobre os ombros e não pôde evitar imaginar como teria sido seu próprio filho se tivesse sobrevivido, se ainda estivesse ali ao seu lado. "Você ficou bem melhor assim, parece até um anjo", comentou ela, tentando esconder a emoção. O menino, sem entender muito bem o peso daquela frase, respondeu inocente: "O padre disse que meu nome é de anjo também. Talvez seja por isso que Deus me escuta." Helena riu baixinho, mas uma lágrima escorreu pelo canto dos seus olhos, porque percebeu que aquela criança não apenas acreditava, mas vivia a fé com uma intensidade que poucos adultos eram capazes de alcançar. No dia seguinte, Helena decidiu preparar algo a mais. Levou em uma pequena marmita arroz simples com pedaços de frango, o prato preferido de seu falecido filho. Quando entregou a Miguel, viu seus olhos se iluminarem como quem recebe um tesouro. Ele abriu o recipiente devagar, respirou fundo e disse: "Cheira a casa. Faz tanto tempo que não sinto o cheiro de comida assim." Aquela frase a atravessou como um punhal, e ao mesmo tempo acendeu nela uma chama de responsabilidade. Sentou-se ao lado dele e ficou observando o menino comer com calma, sempre agradecendo antes de cada garfada, como se aquele momento fosse sagrado. "Você sempre agradece desse jeito?" perguntou curiosa. Miguel assentiu com a boca cheia e respondeu: "Eu agradeço porque nunca sei se vai ter de novo. E quando a gente agradece, Deus manda mais." A simplicidade da resposta fez com que Helena se sentisse pequena diante da grandeza de uma criança que, mesmo privada de tudo, era capaz de ensinar sobre gratidão e confiança. Com o passar das manhãs, a relação entre os dois foi se fortalecendo. Helena começou a esperar ansiosa o momento de encontrar Miguel, sempre levando algo, um pedaço de pão, uma fruta, uma palavra de conforto. Ele, por sua vez, já sorria ao vê-la se aproximar, e aquele sorriso derretia qualquer tristeza que ainda existia em seu peito. Em uma dessas ocasiões, Helena confidenciou quase sem perceber: "Miguel, sabia que eu já tive um filho? Ele era quase da sua idade quando se foi. Então talvez eu esteja aqui para ser filho de novo, porque Deus não deixa ninguém ficar sem família para sempre." Helena levou a mão ao rosto, tentando conter o choro, e respondeu com a voz embargada: "Você fala coisas que só um anjo diria, meu pequeno." A cada novo encontro, Miguel parecia ganhar cor e vida. Seus olhinhos antes cansados agora brilhavam de alegria, como se a presença de Helena fosse a confirmação de que sua oração estava sendo atendida. E dentro dela, um sentimento esquecido florescia: a esperança. Pela primeira vez em anos, Helena acordava com vontade de sair de casa, de preparar algo para alguém, de sentir que ainda tinha um propósito, além da saudade. Ela percebia com clareza cada vez maior que aquele menino não havia surgido em sua vida por acaso. Era como se Deus tivesse atendido não apenas a oração dele, mas também a sua, ainda que silenciosa e carregada de dor. E assim, entre uma manta, uma refeição e um sorriso, nasceu entre os dois um laço invisível, mas indestrutível, que começava a transformar a vida de ambos de forma profunda e irreversível. Naquela manhã, Dona Helena sentiu que não podia mais carregar sozinha o peso da decisão que amadurecia em seu coração. Depois de tantos encontros com Miguel, depois de tantas palavras simples que soavam como orações vivas, ela precisava compartilhar o que sentia com alguém em quem confiasse. Caminhou até a sacristia da igreja, onde o padre Joaquim organizava os paramentos para a missa. O cheiro de incenso impregnava o ar,
e a luz que entrava pelas vidraças coloridas iluminava o rosto cansado, mas sereno do sacerdote. Padre Joaquim, preciso falar com o senhor, disse Helena, com a voz trêmula e os olhos que já denunciavam a emoção antes mesmo das palavras. Ele largou os papéis que tinha nas mãos, ofereceu-lhe uma cadeira e respondeu com calma: Claro, minha filha. Sente-se. O que a preocupa? Helena respirou fundo, como quem busca coragem em cada sopro de ar, e começou a falar. É sobre o menino, padre, o Miguel. Eu sei que o senhor já deve tê-lo notado, sempre nos degraus da igreja, rezando. Eu não consigo mais ignorá-lo. Quando o vejo, é como se visse meu próprio filho que perdi. Cada palavra que ele diz parece um chamado de Deus para mim. Eu não sei explicar, mas sinto que devo fazer algo. O padre inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e ouviu atentamente. Depois de alguns segundos de silêncio, ele disse: Eu conheço o Miguel, sim. Já conversei com ele algumas vezes. É uma criança de fé rara, daquelas que nos ensinam mais do que muitos livros de teologia. E o que exatamente a senhora sente que deve fazer? Helena engoliu em seco e deixou escapar. Eu penso em adotá-lo, padre. Penso em levá-lo para minha casa, cuidar dele, dar-lhe o que ele pede todas as noites, uma mãe. Mas tenho medo. Medo de não ser suficiente, medo de que não seja a vontade de Deus, medo de me apegar e perder de novo. Padre Joaquim suspirou, fechou os olhos por um instante e depois os abriu com uma serenidade que transmitia confiança. Minha filha, às vezes nós pensamos que somos nós que escolhemos, mas na verdade é Deus quem nos coloca no caminho certo. O que a senhora sente não é um acaso, nem um capricho da emoção. É providência. Ele colocou Miguel em sua vida, assim como a colocou na vida dele. E se esse menino pede todas as noites por uma mãe, talvez você seja a resposta à oração dele. Mas, ao mesmo tempo, talvez ele seja a resposta à sua própria oração silenciosa, a dor que a senhora carrega desde a partida do seu filho. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Tapou o rosto com as mãos e chorou, como há anos não chorava. Um choro que misturava medo, esperança e alívio. Padre, eu tenho tanto receio de não dar conta, mas quando ele me olha, sinto que Deus está falando comigo através dele. O padre se levantou, colocou a mão sobre o ombro dela e disse com firmeza: Helena, não tenha medo. O amor que a senhora sente já é suficiente. Não existe mãe perfeita nem família sem falhas, mas existe o amor que sustenta e dá sentido. E esse amor eu vejo em seus olhos. Se o senhor a trouxe até aqui, é porque acredita que você sim pode ser a mãe que Miguel tanto pede. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo e respondeu: Então o senhor acha que eu devo seguir em frente? Joaquim sorriu com ternura e replicou: Eu não tenho dúvidas. Reze, busque forças em Deus, mas saiba que Ele já plantou essa missão no seu coração. Agora cabe à senhora regar essa semente e deixá-la florescer. Quando Helena saiu da sacristia, sentia-se mais leve. A conversa havia trazido uma paz que há muito não experimentava. Enquanto caminhava pelo pátio da igreja, viu Miguel sentado no mesmo degrau de sempre, brincando com a manta que ela lhe dera dias antes. Ele olhou e sorriu, aquele sorriso tímido que já havia se tornado a luz de suas manhãs. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dele e disse com suavidade: Sabe, Miguel, eu falei de você para o padre. Contei a ele como você é especial e como suas orações são bonitas. O menino curioso perguntou: E o que ele disse, dona Helena? Ela segurou a pequena mão dele e respondeu com lágrimas nos olhos. Ele disse que talvez eu seja a resposta da sua oração e que talvez você também seja a resposta da minha. O menino arregalou os olhos, pensou por um instante e então encostou a cabeça no ombro dela, murmurando: Eu sabia que Deus estava ouvindo. Eu sempre soube. Os dias seguintes ao almoço transformaram-se em um novo ritmo na vida de Dona Helena e de Miguel.
O menino começou a aparecer não apenas nos degraus da igreja, mas também diante da casa dela, sempre com um olhar esperançoso e o sorriso tímido de quem descobria que podia pertencer a algum lugar. Helena, por sua vez, já acordava pensando no que poderia preparar para ele. Seja uma refeição simples, seja um gesto de carinho que mostrasse que aquela porta estaria sempre aberta. A cada encontro, o vínculo crescia e o que antes era apenas compaixão se tornava amor verdadeiro, amor de mãe. Miguel já não se sentia apenas um visitante. Quando se sentava no sofá gasto da sala ou brincava com as poucas lembranças do filho que partira, parecia que a casa voltava a respirar. Era como se o tempo tivesse parado por anos e finalmente se movimentasse de novo. Uma tarde, enquanto o sol entrava pelas cortinas de renda, Miguel se aproximou de Helena e disse com aquela inocência que misturava doçura e firmeza: Dona Helena, eu posso te chamar de tia? Porque você já cuida de mim como se fosse da minha família. O coração dela disparou e por um momento ficou em silêncio, observando os olhos do menino fixos nos seus, esperando uma resposta. Miguel, você não precisa me chamar de tia. Se um dia você quiser, pode me chamar de mamãe, respondeu com a voz embargada. O menino abriu um sorriso que iluminou toda a sala e correu para abraçá-la com força. Eu sabia que Deus ia me ouvir, eu sabia! Exclamou com lágrimas nos olhos. Helena o apertou contra o peito, sentindo que aquele abraço era a confirmação de todas as orações que ambos haviam feito em silêncio ao longo de suas vidas. A partir desse momento, a relação entre os dois ganhou uma intensidade ainda maior. Miguel já não tinha medo de se expressar e Helena percebia como a presença dele mudava cada detalhe de sua rotina. O silêncio da casa fora substituído pelas risadas tímidas, pelo barulho dos passinhos correndo pelo corredor e pelas perguntas incessantes de uma criança curiosa que finalmente se sentia segura para sonhar. Certa noite, enquanto preparava a mesa para o jantar, comentou em voz baixa: Meu filho, você trouxe de volta a alegria que eu achava que nunca mais iria sentir. Miguel, sentado à mesa com os olhos brilhantes, respondeu: E a senhora trouxe para mim a família que eu pedia todas as noites. Agora não estou mais sozinho. O diálogo simples, mas carregado de significado, encheu a sala de uma atmosfera de ternura que nenhuma palavra poderia descrever por completo. Foi então que Helena tomou a decisão definitiva. Sabia que não bastava abrir a porta da sua casa, era preciso abrir também as portas da vida de Miguel de forma oficial. No dia seguinte, procurou o padre Joaquim e contou-lhe sua decisão. Padre, eu quero adotar o Miguel. Quero que ele seja meu filho de verdade, não só no coração. Sei que será um processo difícil, mas estou pronta. O sacerdote sorriu, emocionado, e respondeu: Helena, nunca vi decisão mais inspirada. Eu sei que Deus uniu vocês dois por um propósito. Se há alguém que pode ser mãe desse menino, é você. De volta para casa, Helena encontrou Miguel sentado na soleira da porta, esperando-a como sempre. Sentou-se ao lado dele, respirou fundo e disse com um sorriso: Miguel, eu vou começar o processo para que você seja meu filho de verdade. Não será imediato, mas quero que saiba que essa casa é sua e sempre será. O menino arregalou os olhos e lágrimas rolaram em seu rosto. Eu prometo ser o melhor filho do mundo, prometo nunca desobedecer, prometo sempre amar a senhora. Eu sabia que Deus ia me mandar uma mamãe para mim, disse em meio ao choro. Naquele instante, Helena sentiu uma mistura de alívio e alegria que não sentia há muitos anos. Abraçou o menino com toda a força que tinha, e juntos permaneceram assim por longos minutos, como se quisessem gravar para sempre aquele momento em suas memórias. O coração dela, que por tanto tempo vivera imerso em silêncio e luto, agora batia forte com a certeza de um novo começo. E o coração dele, que antes batia sozinho nos degraus frios da igreja, agora encontrava o ritmo acolhedor do amor de mãe. Era o início de uma nova família, construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela fé que os uniu quando tudo parecia perdido. O dia em que Miguel entrou oficialmente na casa de Dona Helena como filho, marcou o início de um capítulo que parecia escrito pelas próprias mãos de Deus.
Helena havia passado na pequena papelaria do bairro e comprado cadernos, lápis e uma mochila nova, mesmo sabendo que as burocracias da adoção ainda estavam em andamento. Queria que Miguel sentisse desde já que aquele espaço era dele, que havia futuro, que havia pertencimento. Quando entregou a mochila, o menino a abraçou com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. "É só minha?" perguntou com olhos arregalados. "É sua, meu filho, e vai ser apenas o começo de tudo que você ainda vai ter", respondeu e, ao dizer "meu filho", percebeu que aquelas duas palavras agora tinham um peso doce, real, irreversível. A primeira noite que Miguel dormiu em seu novo quarto foi carregada de emoção. Helena havia preparado a cama com lençóis limpos e uma colcha azul que pertencera ao seu falecido filho. Quando Miguel entrou, parou diante da cama, em silêncio, como se contemplasse um tesouro. Tocou os lençóis com delicadeza e disse baixinho: "Eu sempre sonhei em ter um lugar só meu, sem precisar dividir com o vento e o frio." Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Agora esse lugar é seu, e nunca mais você vai dormir sozinho." Antes de apagar a luz, o menino ajoelhou-se ao lado da cama, juntou as mãos e orou em voz clara: "Obrigado, Deus, porque hoje eu tenho uma mamãe e tenho uma cama. Eu sabia que o Senhor ia me ouvir." Helena observava, com o coração em lágrimas, percebendo que aquela oração era tanto dele quanto dela, porque também havia esperado por esse momento durante anos de solidão. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Miguel preenchia os espaços com vida. As risadas ecoavam pelos corredores, o barulho dos pequenos passos soava como música nos ouvidos de Helena. Até o quintal, antes silencioso, agora era palco de brincadeiras improvisadas com pedras, folhas e gravetos, que ele transformava em brinquedos com a imaginação fértil de uma criança que descobria o mundo novamente.